Olá, pessoal. Hoje quero conversar com vocês sobre dois retratos da adolescência, o tema atual, né? Que à primeira vista parecem muito distantes, mas que denotam pontos em comum, que muitas vezes ignoramos. De um lado, nós temos o filme Os Incompreendidos, de 1959, dirigido por François Truffaut. Do outro, a série Adolescência, disponível na Netflix, lançada recentemente. Penso em expressar com essas duas obras como fatores culturais e espaciais impactam, né, os aspectos psicológicos retratados tanto no filme quanto na série. E refletir, será que a adolescência ela realmente mudou tanto ou algumas questões continuam as mesmas? Para começar, vamos olhar para Os Incompreendidos. Né? Este filme ele foi um marco da novela vague francesa e capturou a atmosfera do pós-guerra, quando a estrutura familiar e escolar era muito rígida. O jovem Anthony Donnell ele vive num ambiente onde predomina a comunicação unilateral, os adultos mandam e as crianças obedecem. Não há ali naquele espaço diálogo. O que vemos é um adolescente que não encontra acolhida para as suas frustrações e por isso se sente incompreendido, como o próprio título em português sugere. Do ponto de vista psicológico, isso aponta para a imensa dificuldade de Anthony em regular as suas próprias emoções. Ele não tem ali orientação, não tem escuta, e assim acaba adotando comportamentos de fuga. Agora, ao analisarmos a série Adolescência, situada nos dias atuais, deparamos-nos com um contexto tecnológico e social muito distinto, né, daquele dos anos de 1950. Porém, paradoxalmente, também observamos uma comunicação ainda mais precária, né, inviabilizando a criação de canais de diálogos capazes de conduzir a uma solução de conflitos, né, emocionais que emergem na trama. A história acompanha Jamie, um adolescente de 13 anos, acusado de assassinato. Embora ele tenha acesso à internet, tenha acesso a fóruns online e redes sociais, pais que se julgam disponíveis, algo que Anthony Donnell nunca teria imaginado. O clima é igualmente sufocante. Né? Os adultos e o ambiente escolar falham em se conectar de forma real e solidária, tanto com o adolescente quanto os adolescentes entre si. Em vez de apoio, o que vemos é agressão explícita, principalmente entre os adolescentes. A escola, que deveria lhe servir de refúgio, ela torna-se palco de um verdadeiro terror psicológico, né? Marcado por bullying, desentendimentos, professores paralisados diante de uma espécie de motosserra humana. Né? Para Anthony, nos anos de 1950, o problema estava em enfrentar uma disciplina muito rígida e punitiva. Para Jamie, em pleno século XXI, o problema é quase o oposto, uma liberdade desestruturada em que as redes sociais proporcionam, né, bolhas ali de interações que dificultam ainda mais o diálogo entre diferentes gerações. Contudo, nos dois casos, o que se nota é a ausência de uma mediação emocional competente, né, seja na família, seja na escola. E isso impacta diretamente a capacidade de cada um lidar com os seus sentimentos, né? De reconhecer emoções, de buscar ajuda, ainda mais uma idade ainda em formação. Um exemplo claro dessa desconexão na série ocorre quando o detetive, que também é pai de um outro aluno da escola de Jamie, vai até o colégio para investigar as acusações de crime. Durante uma breve conversa com o seu próprio filho, o detetive é acusado pelo filho de que ele estava passando vergonha por não compreender, né, os significados reais dos emojis e símbolos, né, usados pelos adolescentes nas redes sociais. Como o emoji da pílula, né, que aparentemente é algo inocente, esconde ali mensagens violentas ou misóginas. Né? Surpreso, né, com a sua ignorância sobre esses signos, né, ele também se dá conta, de uma forma muito peculiar na série, que aquela interação de 5 minutos foi a conversa mais longa que ele já teve com seu filho. Essa realidade, né, ela reflete o que ocorre aí em diversas comunidades online,
né, onde emojis, gírias mascaram conteúdos problemáticos e tornam aí quase que impossível para adultos identificarem, né, os reais riscos presentes nesses ambientes. Além disso, quando Jamie é atendido pela psicóloga, torna-se evidente a sua dificuldade em refletir e verbalizar emoções, o que resulta em reações agressivas e impulsivas, apesar de sua habilidade cognitiva extremamente desenvolvida em outras áreas. Isso reforça que, mesmo com maior conscientização sobre a saúde mental atualmente, ainda faltam ferramentas concretas para ajudar adolescentes, a lidar aí com suas turbulências internas, especialmente aí quando adultos ao redor não conseguem aí sequer acessar ou compreender, os códigos que esses jovens utilizam para se manifestarem. Aliás, em relação aí à conversa de Jamie com a psicóloga no terceiro episódio, ela funciona, como um raro vislumbre ali de um mundo interior e expõe ali uma lacuna central em sua comunicação emocional. Diferentemente dos incompreendidos, em que não existe nenhuma tentativa, de acompanhamento terapêutico para Anthony, aqui, mesmo havendo espaço para Jamie verbalizar suas angústias, fica evidente o quão pouco desenvolvidos estão seus recursos para reconhecer e regular as suas próprias emoções. Em vez de encontrarmos uma efetiva elaboração de sentimentos, nós vemos rompantes de hostilidade, reflexo aí das relações hiperconectadas com redes alimentadas pelo medo do outro, e esses seres emudecidos de si. Desse modo, a maior barreira não se resume à ausência de diálogo formal, mas à incapacidade aí de compreender ou de manejar emoções, tanto de Jamie quanto daqueles ao seu redor, evidenciando aí o abismo entre ter uma oportunidade de fala e realmente conseguir processar, nomear e expressar o que se sente. Logo, as duas obras evidenciam a dimensão psicológica, do adolescente que se sente isolado, incompreendido e sem ferramentas para expressar o que ele vive internamente. No filme de Truffaut, a solução de Anthony é fugir, literalmente, correndo em direção ao mar, numa cena icônica que simboliza ali o desejo de liberdade. Já na série contemporânea, a fuga ocorre principalmente para o mundo virtual, em fóruns e comunidades que tendem a reforçar ressentimentos ou visões distorcidas, intensificando ainda mais o isolamento emocional desses jovens, apesar da aparente hiperconexão em que eles vivem. Culturalmente, nós percebemos que o pós-guerra francês era marcado, pela autoridade parental e pela hierarquia escolar, enquanto a série moderna se passa aí num contexto em que as autoridades parecem ter perdido o poder de influência e mediação. Ainda assim, em ambas as narrativas, os adultos se mostram desconectados do universo adolescente. O resultado? Uma crise aí de comunicação que se coloca em evidência a dificuldade do jovem de hoje e o de ontem, para regular emoções como raiva, tristeza, frustrações. Portanto, quando nós nos perguntamos se a adolescência mudou, a resposta pode ser sim e não. Sim, porque o contexto cultural, tecnológico e espacial se transformou radicalmente, alterando aí os gatilhos e os cenários de conflito. Mas não, no sentido de que a adolescência ainda enfrenta o mesmo obstáculo, ser ouvido e aprender a se entender. A troca de linguagem, tanto entre gerações quanto entre os próprios pares, continua sendo um dos grandes gargalos, no processo de desenvolvimento. Enquanto não houver aí uma escuta real e um diálogo genuíno, veremos ainda muitos incompreendidos em pleno século XXI, imersos em bolhas digitais, convivendo aí com surtos de violência e sem estratégias sólidas, para lidar com tudo isso. Essa reflexão nos leva a repensar o papel das instituições, da família, da escola, da comunidade e a maneira como nós oferecemos ou não apoio emocional aos jovens. As duas histórias, apesar de
todo o distanciamento temporal, trazem à tona aí um questionamento profundo sobre como podemos criar conexões que permitam aí adolescentes encontrarem ferramentas saudáveis, né, de regulação emocional, em vez, né, de terem aí de recorrer à fuga ou agressividade. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Nos vemos numa próxima oportunidade. Abraços!